Legal, estamos gravando. Oi, pessoal, a gente está aqui batendo um papo com a Andréa Pinola, né? É Pinola, Pinola, como a gente fala, Andréa? Na verdade, Miguel, o meu primeiro sobrenome é Rosim, né? E a Rosim. gente é Rosim, tanto que na academia ou aqui pessoalmente as pessoas me chamam de Rosim, né? Não é nem de Andréa, é de Rosim. Ô, Rosim, tudo bem? Então, o sobrenome que prevalece ainda é o meu primeiro nome, sem ser casada, né? Que é o de Rosim. Então, estamos aqui com a Rosim, e a gente vai falar um pouco. A Andréa, ela é PhD, é doutora pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, não é isso? Conta um pouquinho da tua formação para a gente, Andréa, desde dos primórdios. Eu gosto, Miguel, desse retrocesso aí, de voltar à história, né? Eu falo que a história, ela nos ensina muitas coisas, né? E contar a minha história, eu acho que é contar um percurso de formação que muitas vezes a gente constrói e sem muita consciência da onde a gente quer chegar, mas quando a gente chega, a gente descobre que fez um percurso interessante, né? Então, eu sou formada por primeira graduação na psicologia. Eu sou psicóloga de primeira graduação. Eu fiz na Unesp de Bauru um curso integral muito intenso, né? E desde então, eu já era bastante interessada na questão da educação. Então, eu já fazia trabalhos direcionados aí a políticas na época, lá nos anos 2000, quando eu fiz a psicologia, né, a gente estava discutindo a inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular. Então, eu já fiz iniciação científica, pesquisa, e sempre na prática, na sala de aula. Eu ia para as escolas para fazer o acompanhamento desses alunos que estavam saindo da PAI e indo para a escola. Né? Concluí a psicologia, no 5º ano eu já entrei no mestrado em Educação Especial na Federal de São Carlos. Né? E fui estudar as interações sociais com a supervisão da professora Zilda Delprete. Eu queria entender quais eram as dificuldades que os professores tinham em receber esses alunos com deficiência intelectual e autismo. E fiquei lá no meu percurso de mestrado por 2 anos, tentando ter esse olhar ao lado do professor. Eu sempre estive nessa parceria, sabe? Eu nunca estive como alguém que sabe dizendo, não, eu sempre quis ir lá, entender, compreender, entender o outro ponto de vista, o outro saber. E aí, concluindo o mestrado, eu falei, não, eu preciso, porque para mim estava muito claro que havia um distanciamento de olhares, né? Uma coisa é o olhar do psicólogo para a atuação do professor. Outra coisa é o professor, a sua formação e os conhecimentos que vêm nessa formação, né? Que eu ficava me perguntando, mas eles não sabem sobre habilidades sociais, por exemplo? Eles não aprenderam isso na graduação, né? Eles não conseguem fazer um planejamento integrado que integre os conteúdos interpessoais, né? Conteúdos que são fundamentais para o desenvolvimento humano no currículo escolar, mas isso é fundamental, isso já era princípio, a gente já tinha lá LDB, Constituição, parâmetros curriculares nacionais. Eu falava, mas não é possível, né? O foco é sempre no conteúdo conceitual. E fui fazer pedagogia na USP de Ribeirão. Então, eu concluí o mestrado, entrei na pedagogia. Fez a graduação em pedagogia lá na USP? Eu fiz a graduação em pedagogia aqui em Ribeirão, na USP, e ao mesmo tempo, olha que doida, né? Eu fiz doutorado. Ai, meu Deus. Em Foi educação. que nem a Tati, que estava semana passada aqui, também fez uma coisa meio parecida. Muito doido, né? Muito doido. Nesse percurso, eu tive a minha primeira filha em 2007, mas continuei na luta ali, né? Trabalhando. Eu sou uma apaixonada por esse trabalho, né? Me dá muita gana poder estar junto, fazendo junto, trabalhando em equipe, pensando coletivamente, sabe assim? Aquilo que tem sentido de vida, né? É isso que eu fui me construindo, assim, como pessoa e como profissional. E aí, enfim, concluí o doutorado em 2009 e em 2010 concluí a pedagogia, porque na conclusão do doutorado eu tive que fazer uma pausa na pedagogia, porque eu estava ficando doida. Nossa. Com filho e tudo, né? Enfim, concluí os 2 cursos e estava já atuando no ensino superior, assumi coordenação, então eu tenho toda uma formação nessa
nessa área da educação, mas com duas importantes visões, né? Eu falo que essa formação na qual eu busquei, que era assim, contemplar uma visão mais integrada, né, da contribuição da psicologia, entender as críticas aos modelos de atendimento psicológico educacionais, ou mesmo o papel do psicólogo escolar na escola, pensar como que poderia ser essa relação entre assessor, eu escrevi em 2014 um artigo falando da possibilidade de uma atuação colaborativa, que foi isso que eu construí, sabe? Essa relação Legal. Que vai para a escola, esse profissional que é especialista, que afinal eu me tornei especialista em desenvolvimento socioemocional, eu me tornei especialista em pensar um currículo que permitisse contemplar os conhecimentos conceituais integrados ao desenvolvimento humano, que é essa a minha contribuição em termos de pesquisadora, em termos de atuação profissional, né? E aí no pós-doc... você fez o pós-doc também. Terminou? Aí eu terminei, eu fiquei um tempo trabalhando intensamente na universidade, né, de 2009, quando eu concluí o doutorado, eu assumi coordenação, eu era membro, eu fundei um núcleo de apoio psicopedagógico para estudante, com processos com dificuldades de aprendizagem, com a questão as deficiências, os alunos com deficiência que chegavam no ensino superior e que precisavam de algumas adequações, né? Então, eu fiquei um tempão, aí eu fiquei até 2016 nessa atuação, fundamentando práticas de apoio a professores no ensino superior também. Só que em 2014, eu estava, assim, sedenta de estudar novamente, porque eu tenho uma necessidade muito grande de estar sempre nesse movimento de as minhas dúvidas profissionais serem respondidas por meio da investigação científica, sabe? Eu acho que é um diferencial muito grande quando a gente tem um problema, e mesmo que ele seja um problema da nossa realidade, que a gente faça esse movimento de... mergulho, né? De mergulho, de aprofundamento, da gente não ficar só na superfície, da gente ir lá entender quem já escreveu sobre isso, o que ele fala, como que ele fala. Então, foi nesse sentido que eu fui fazer o pós-doc, eu fiz o pós-doc de 2014 a 2016, né, em que eu validei um programa universal de formação de professores neste modelo que eu já vinha aí desde o doutorado, que eu comecei em 2006, terminei em 2009, né, mas já pensando nessa parceria colaborativa. E aí, no pós-doutorado, eu fui fazer isso junto a redes municipais e estaduais de ensino. Então, eu fazia isso em grupos pequenos, né, no doutorado eu fiz em escolas unidades, né, com 20 professores, e no pós-doc eu fiz isso em larga escala. Eu fui fazer isso... Nossa, que legal! Apoiando em que cidade você fez? Eu fiz aqui na região, né, Sertãozinho, Cravinhos, São João da Boa Vista e Ribeirão Preto. Então, aí a gente fez num nível mais amplo para tentar ver o quanto que essa assessoria, que é uma assessoria colaborativa, que a gente está junto pensando na estruturação do currículo e formando os professores para que eles consigam fazer mediações favoráveis ao desenvolvimento socioemocional, o quanto que isso era viável junto a professores que não tinham, né, diferentes formações, diferentes... uma coisa é você trabalhar na educação infantil, outra no fundo de 1, outra no fundo de 2, outra no ensino médio, então tem as suas peculiaridades, como são os ajustes necessários. Foi esse o processo que eu construí no pós-doc. Ah, que legal. Eu tenho, na base nacional, a gente tem uma linhagem, uma linha de orientação, que é o conceito, a habilidade, né, e o contexto, né? E é muito lastreado ainda o conceito, né? Não é que a gente está trabalhando os problemas de maneira integral. A minha preocupação em relação vamos falar de duas coisas, a formação integral e as socioemocionais, né? A formação integral, o que é a formação integral? O que a gente fala muito, mas eu queria entender em termos de estrutura conceitual. O que seria? Existem muitas formações integrais. A minha preocupação em relação a isso, Andréa, é que eu vejo muito uma discussão que acaba vindo para um psicologismo, né, para a meditação,
para um orientalismo, né, uma coisa mais mística. A formação integral é isso? É ser místico? O que é a formação integral? É como a gente fez aí o meu movimento histórico de contar um pouquinho o meu percurso, Miguel, eu também volto para a história da educação, né? Eu acho que nós temos sempre que buscar explicações baseadas nas evidências científicas, em autores que fizeram essa investigação. Então, assim, só para a gente entender que a gente não está falando há pouco tempo sobre isso, que, de uma certa forma, esse discurso aparece de forma pincelada, assim, ao longo dos últimos 20 anos, né? E eu gosto de fazer alguns marcos. O primeiro marco, que para mim é muito importante, que a gente resgate junto com os professores, com os educadores, é o relatório de Jontien, tá? Então, se a gente for lá atrás e pensar que nós fizemos um acordo, nós assumimos um acordo internacional de pensar que nós precisamos oferecer educação de qualidade para todos, e que essa educação de qualidade para todos precisa contemplar 4 importantes áreas do ser humano, né, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e a conviver. Então, eu tenho voltado nesses princípios e dito assim, por mais que os construtivistas fizessem um movimento, então a gente vai ter, por exemplo, referências do professor Anthony Zabala, César Cole, né, que foram trazendo contribuições para a gente entender como que se ensina, por exemplo, de forma integrada num projeto que contemple conceitual, procedimental e atitudinal. Mas ainda hoje, a gente não consegue, na sua grande maioria, com que os professores entendam e apliquem, porque faltou uma formação interpessoal. Quando a gente está falando de formação integral, nós estamos falando de um sujeito, eu não estou falando de misticismo, eu não estou falando de meditação, tá? Eu estou excluindo essas possibilidades, mesmo considerando que o sujeito que precisa ter a sua espiritualidade, eu acho que a escola é lugar de formação humana, primeiro, tá? E para mim, formação humana contempla aprender a ser e a conviver. Numa sociedade plural, né, que respeita a diversidade, que reconhece o direito de todos e atua nessa convivência ética, sabe? Eu acho que a gente fala muito em convivência e a gente, pouco hoje, ainda mais hoje, né, que nós estamos aí vivendo um polarismo, né, ou é ou não é, a gente tem posturas muito radicais, a gente tende a não trabalhar o que a gente considera em termos de essência nessa formação interpessoal, que é, ok, você pensar diferente de mim, nem por isso eu preciso te agredir, né, porque entre nós vai haver um respeito para que você tenha a sua liberdade, eu tenho a minha, e elas vão até um certo limite, né, e eu acho que entender tudo isso, eu acho que faz parte de um planejamento sistematizado, e que envolve, Miguel, um desafio muito grande, que é a formação do próprio educador, sabe? Porque a gente não passou por essa formação. Muitos dos professores, eles atuam em sala de aula com a sua experiência pessoal, não é? Então, assim, você é professor, lógico, você foi lá, bebeu na fonte, estudou todo o conhecimento que hoje você se sente habilidoso por ensinar, mas a forma como você lida com os seus alunos, você usa muito da sua história pessoal, né, e constrói essas relações muito baseadas na forma como você convive com as pessoas do seu dia a dia. Mas nunca... É muito empírico, né? É muito empírico, né? É muito da experiência pessoal mesmo, né? E a gente sabe que é possível a gente oferecer uma formação interpessoal para que esse professor tome... Como que ele vai ensinar o menino, a menina, né, ou o estudante, a ter autocontrole se ele próprio não tem autocontrole, né? A gente fala, hoje, com essa questão do socioemocional ter virado um negócio bastante interessante em termos de negócio mesmo, né? Das grandes ofertas aí, material pronto para o aluno, a gente vê, assim, algumas questões muito complicadas, né? O professor vai lá, aplica um material do qual ele não faz a menor ideia qual é, né,
E, de certa forma, impacta também nessa formação interpessoal do próprio professor, né? É um questionamento. Você levantou algumas coisas muito interessantes, né? O relatório do Jacques Delors, né? Da Unesco, né? Você falou um pouco dos PCNs que trouxeram essas Sim. ideias do mundo espanhol. E a gente vê uma BNCC que bebe um pouco dos PCNs, mas ela é muito mais OCDE, muito mais ligada ao mundo do mercado, né? Do setor dos negócios, no final das contas, né? Você acha que um pouco essa orientação acabou transformando tudo em mercadoria? A gente, porque a impressão que eu tenho é que tudo é mercadoria, formação integral, então eu tenho um curso de mindfulness para você, aí eu tenho um curso de um material de socioemocionais, aí vem lá uma instituição e produz uma orientação. Eu acabo entendendo que tem dois aspectos muito importantes aqui: a transformação de tudo em business e a transformação e orientações ideológicas, que a gente acaba não percebendo as diferenças ideológicas que tem na BNCC, que eu gosto, mas que tem que ser analisado, que é muito mais um viés liberal, e as orientações que estavam nos PCNs, que a gente pode dizer que é uma orientação social-democrata, né? Você percebe essas diferenças? Você acha que a gente abandonou, por exemplo, o atitudinal nessas discussões? Então, o que eu tenho trabalhado nesse sentido, eu percebo essas diferenças, né? Eu imagino que essa discussão de onde vêm as ideias, né? Que eu falo para os professores assim, você tem clareza de onde vêm essas ideias? Né? Porque por detrás de toda a proposta tem um princípio, tem uma intencionalidade. Muitas vezes essa intencionalidade política ela não está explícita, mas ela precisa ser considerada. E a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Ainda mais, vou falar com foco na questão socioemocional, né? Então, assim, eu concordo que virou uma questão de mercado, né? Tudo virou mercadoria, concordo muito. Acho que agora o que está sendo vendido, e a gente vê, assim, coachings, pessoas com uma visão, né, de que a questão é o professor ser coaching do aluno, ensinar sobre a mente do aluno, e não é isso. Não é isso que eu estou propondo, não é isso que eu entendo sobre currículo, e eu acho que essa minha formação que eu contei para vocês, de ter ido lá, entender o que é a formação do pedagogo, como é que esses professores são pensados, e dentro ainda eu fiz pedagogia na USP Ribeirão, que tem uma discussão política sobre a atuação da educação muito forte, né? Professora Elmir, professora Noeli, intensamente Selma Garrido, um pessoal robusto para a gente pensar na crítica à atuação pedagógica, né? Então, assim, sem contar outros aí que eu poderia citar, né? O Zé Marcelino, mais polêmico, né? Falando do A Selma está em Ribeirão Preto? Ela foi para Ribeirão Preto? A Selma, como eu fui da segunda turma da pedagogia, ela ainda era daqui, né? Olha, ela foi minha professora. Foi minha professora aqui na USP. Isso, e ela deixou aqui para nós um brinde muito bom, que é a professora Noeli, né? A professora Noeli é um espetáculo, assim, de ser humano e de professor capaz de entender essas nuances todas e de nos colocar questões tão importantes para serem pensadas no papel do professor, né? Só colocar uma pimentinha aí. O que aconteceu com o professor reflexivo? Porque eles trouxeram, e isso você está falando, da gente assumir as coisas sem uma reflexão, né? E quando a gente começa a fazer uma reflexão mais profunda, né? De onde vem a BNCC, o que são os PCNs, Jacques Delors, o que apareceu e desapareceu, por que tem tanta empresa vendendo pacotes fechados? Esse professor reflexivo que começa a se perguntar, ele começa a ser muito mais crítico, né? Mas a gente também está abandonando esse discurso do professor reflexivo, que lá no começo dos anos 2000 apareceu muito, né? Pensando na integralidade, né? E na análise dos currículos. Olha, eu confesso para você, Miguel, que isso tem me causado muito desgaste, porque estar de frente com uma rede forte de marketing, de empresas vendendo socioemocional e falar que, na verdade, tudo isso que está sendo vendido desconsidera o essencial,
Porque, para mim, o essencial é esse professor que pensa, que é capaz de fazer a reflexão. Você falou do professor reflexivo, mas a gente usa muito referenciais do professor pesquisador. Então, ele é reflexivo a partir da sua pesquisa. Ele tem que aprender a definir problemas de pesquisa e construir o percurso de investigação. E o nosso papel, o meu papel enquanto assessora das equipes escolares, é construir um currículo dentro de cada realidade, porque a gente tem que entender quais são as necessidades daquele contexto, né? Então, quando a gente olha com esse outro viés, por mais que muita gente fica pensando, mas isso é possível? É possível, validei isso no pós-doc, tá? Construir instrumental para falar em programa universal de formação de professores nesse sentido. E aí eu quero voltar em alguns pontos muito importantes. Por exemplo, você falou dos PCNs, eu também uso eles como uma forma da gente resgatar saberes, porque eu falo, a gente não pode perder que há uma história e que a gente precisa aprimorar esse processo, né? Então, a gente agora está com a BNCC aí, as pessoas estão estudando a BNCC, precisam implementar socioemocional no currículo, às vezes falam, mas como assim, essa palavra não aparece? Né? Eu já ouvi isso, essa palavra não aparece na BNCC. Mas, como você disse, as grandes competências gerais foram lá buscadas da OCDE, né? Falar em comunicação, em argumentação, pensamento crítico científico, falar em empatia, falar em projeto de vida, resolução de problemas, colaboração, são as soft skills ou as competências que a OCDE coloca para a formação do século XXI, né? Então, e aí como que a gente faz isso? E por que a gente faz isso? Não é só o como fazer. Eu não gosto desse como fazer simplista, sabe, Miguel? Não gosto. Eu acho que o professor tem que aprender a pensar. Né? Eu tenho um grande problema com essa, não com a OCDE, que está lá fazendo o trabalho dela, mas porque as pessoas pegam só esse referencial, ou vai lá e pegam uma consultoria, McKinsey, por exemplo, que são consultorias do mundo empresarial, e aí esquecem toda a história da pedagogia que está discutindo a integralidade há muito mais tempo, do Tales ao Platão, e aí a gente pega todo o século XX, que aí a gente tem John Dewey, a gente tem Freinet, a gente tem Vallon, a gente tem Piaget, Vygotsky, que não aparecem nessas discussões, principalmente dos agentes influenciadores. Como é que você vê um pouco dessa integralidade radical, que a gente vai lá na pedagogia e começa a pensar o ser humano? É isso mesmo? Ou eles não falavam em ser humano integral? Olha, eu vejo, e aí você me fez lembrar um outro... Nossa, eu não poderia esquecer de citar, né, professor Demerval Saviani, né? Eu tive história da educação, olha que delícia, com Demerval Saviani, né? Quando Elmire passou no concurso, porque Demerval estava se desligando da universidade. E aí, assim, beber na fonte de quem pensa uma pedagogia histórico-crítica é outra coisa. Conseguir pensar que há sempre uma intencionalidade do mercado, mas nós temos que fazer um movimento de resistência em alguns momentos e de contraposicionamento, e isso é pensamento crítico e científico. Então, para eu ensinar o meu aluno a ter pensamento crítico e científico, eu preciso exercitar habilidades relacionadas a esses pensamentos, né? Então, é fundamental a gente conhecer a história, é fundamental a gente conhecer de onde vieram as ideias, tanto que os cursos que eu venho oferecendo, eu sempre começo com o resgate das histórias, indicando todo um mundo de literatura que já falava em formação integral, e a gente faz escolhas. Ao longo desse percurso que a gente constrói, a gente vai fazendo escolhas. Afinal, cada sujeito humano tem sua visão de mundo, e cada grupo, agrupamento escolar, também tem a sua visão, a sua concepção de ensino e aprendizagem. E isso nunca pode ser desconsiderado, porque senão a gente não faz uma prática coerente, com princípios claros, né? Então, a gente tem... O que você está falando é muito legal. Eu sinto muito nessas discussões o abandono do pensamento clássico brasileiro. O Pedro Demo, o Demerval, né? A gente tem um monte de gente, o Paulo Freire foi resgatado, mas está virando só um slogan, Anísio Teixeira. A questão aqui, o que eu sinto é que
o discurso educacional foi tomado por um conjunto de forças muito ligado ao setor privado e que, de alguma forma, com boa intenção, não tem nenhum motivo de desconfiar disso, mas abandonaram o discurso universitário, né? Porque, evidente, o discurso universitário é muito à esquerda, e não tem nenhum problema que seja, mas abandonaram pensamentos liberais. O Anísio Teixeira era um pensador liberal. Então, qual que é a minha luta? Que a gente resgate esses pensadores históricos, né, contemporâneos. A Selma Garrido é super contemporânea, e que a gente possa também, lógico, trazendo os pensadores de Harvard, da Columbia, de Stanford, que é uma coisa que eu bato o tempo inteiro, juntar com a nossa cultura e produzir dialeticamente algo mais que seja preso à cultura nacional, né? Ou conectar, alicerçado numa cultura nacional. Então, pela tua formação, a gente claramente percebe isso, né? Como é que você faz, então, essa mediação desse discurso de formação integral e de socioemocionais, que é muito exótico ao mundo da educação, que vem nos últimos 10 anos mergulhando fundo na discussão, mas que é superficial? E como é que a gente consegue trazer essas ideias, essas pesquisas, que são boas também, com aquilo que a gente tem de tradição? Então, Miguel, esse tem sido o meu maior esforço, sabe? Levar para a comunidade, numa linguagem acessível, que é todo um exercício também. Eu falo, a gente sair da academia, então eu fiz a escolha em 2018 de ficar agora somente na educação básica, fazendo esse trabalho de formação de professores, né? Lógico que eu não me desvinculei das minhas orientações de pesquisa, porque elas alimentam, eu falo que esse exercício de orientar mestrado, doutorado, eles alimentam o meu estudo e sustentam a minha prática, eu não posso me desvincular. Mas eu fiz essa escolha porque eu tenho feito esse movimento, como você disse, de fazer com que esses espaços dos quais eu atuo consigam construir saberes com bases em conhecimentos históricos clássicos e, ao mesmo tempo, entendendo que eu falo que o conceito de competências socioemocionais, ele não existe. Você já ouviu falar isso, Miguel? Não ouvi. O conceito de competências socioemocionais é uma jogada de marketing linda que fizeram no Brasil. Se você fizer a busca por documentos internacionais com o termo socioemocional tudo junto, competência, você não acha. Você vai achar... soft skills, né? Você vai achar soft skills, mas muito mais num cenário do empreendedorismo ou da área da administração, mas a gente não pode esquecer do CASEL. CASEL, como organização internacional que há mais de 20 anos produz conhecimentos, cria diretrizes, orientações, acompanham pesquisa, investem em pesquisas em aprendizagem, que a gente chama de Social Emotional Learning, ou Social Emotional Skills. Então, nós estamos falando de um conceito que o Brasil construiu como slogan, mas que é preciso que a gente saiba que, na busca da internacionalização, se a gente buscar referenciais da educação, nós vamos encontrar aprendizagem social e emocional separado. Então, a gente tem habilidades sociais e emocionais, no inglês, por exemplo, nas buscas de referenciais internacionais, que é outro movimento que, como você está citando, para a gente ler Stanford, para a gente ler, por exemplo, o professor Robert Pianta. Então, se alguém quer ler sobre formação integral, tem que conhecer os trabalhos do professor Robert Pianta, na Universidade de Virgínia, que há anos desenvolve práticas e orientações de currículos escolares que contemplam a formação integral, da forma como eu venho aqui fazendo eu bebi dessa fonte, né? Eu não pude ir para o pós-doc para fazer um mergulho mesmo de imersão, porque eu já tinha minha segunda filha, 2 crianças pequenas, vida intensa familiar, né? Mas eu estou agora sedenta, doida para voltar, para concretizar esse propósito de ir para lá e viver a experiência junto com ele, mas eu tive muita troca. Professora Anne Marie, na Universidade do Porto, né? Então, a gente tem que conhecer referências de educadores que já há mais de 20 anos, atuam com formação de professores, com organização de currículo, com
a assessoria, a gente fala construção de currículos colaborativos, reflexivos, né? E é este movimento que eu venho propondo aqui, que a gente consiga pensar, que o Brasil tem alguns problemas. O primeiro deles é importar um conhecimento e vendê-lo como se ele fosse a solução para problemas que a gente... complexos. Os problemas são complexos e a solução é simplista. Eu vou lá, traduzo uma solução, um programa, né? Nem vou citar nomes, mas vocês são capazes de fazer buscas aí na internet, programa socioemocional, e ver que a gente tem aí um mundo de programas sendo vendidos sem uma contextualização para a nossa realidade, sem levar em consideração quem são os agentes que atuam, como é a formação desse pessoal, quais são as necessidades dos nossos alunos e dos nossos professores, né? Então, assim, saindo desse simplismo e dessa solução praticista, né, o que é que sobra? Sobra, então, uma perspectiva muito mais densa da gente considerar que nós temos necessidades históricas em termos de formação de professores, né? Nos últimos 15 anos, nós vimos uma aligeração, uma disseminação massiva da formação aligerada, né, em termos de formação de professores, uma desvalorização da carreira. A gente tem que discutir tudo isso. Então, eu estou propondo que a gente considere socioemocional um cenário para a gente pensar qual é o desenvolvimento socioemocional do professor, em quais condições ele pode atuar para esse desenvolvimento socioemocional. Então, essa é uma questão que eu tenho discutido. Primeiro, essa superficialização. Eu tenho batido muito na ideia, as pessoas às vezes não me entendem, mas a gente tem usado muito só a didática. Todos os discursos ou são socioemocional ou são relacionados à técnica, né? Então, a aula invertida, o híbrido, o uso das tecnologias, sem que a gente faça o aprofundamento integral de para quem que a gente está produzindo conhecimento, né? Que tipo de conhecimento e para quem? Que tipo de sociedade a gente está querendo? Isso aparece muito pouco. E aparece muito pouco, assim, eu sinto a ausência da teoria crítica, que vem lá da escola de Frankfurt, né? Que era, quando a gente vai ler os caras de Frankfurt, eles tinham uma preocupação com o amor, com a cultura, com o ambiente, com as artes, né? E toda essa cultura produzida, robusta, é abandonada. Antônio Gramsci, Michael Apple, que é um curriculista da teoria crítica muito forte, né? E que questiona a grande quantidade. Outro dia eu estava lendo um artigo dele que ele falava, olha, a quantidade de coisa que estão jogando na mão do professor para ele fazer, de relatórios, a produção da aula, a produção de vídeo, faz com que ele não tenha tempo para fazer uma reflexão, um movimento interno, né? Quem eu sou, que tipo de... Esse professor pesquisador que levanta hipótese, né? Então, você entende que é possível a gente fazer esse movimento entre as forças que, na verdade, estão dominando o mercado e a estrutura cultural da educação e o processo histórico desses geradores de conhecimento da educação? Você acha que a gente vai conseguir? Com certeza. Eu penso que é o caminho mais difícil, tá? O caminho mais fácil, que a gente às vezes tem escolhido, é achar a solução pronta e colocar na mão do professor para ele aplicar. Mas a gente sabe que esse é um caminho falido, tá? Isso não transforma a educação. Se a gente não tiver uma possibilidade da gente aproveitar esse momento de sofrimento, porque eu falo muito como psicóloga agora, né? Muitas vezes as pessoas só mudam na dor, né? E nós estamos num momento de sofrimento. Os professores, eu estou acompanhando professores, eu estou vendo um esgotamento. Eu iniciei um projeto em parceria na universidade aqui de Ribeirão, nós estamos com um projeto em larga escala de avaliação de burnout, estresse e depressão em professores, né? Relacionando isso com as demandas do trabalho. E a gente está vendo, a gente ainda não concluiu, começamos agora na época de Covid com o survey, né? E o que a gente está encontrando? A gente tem mais de 7 mil professores que responderam aos nossos questionários, nós começamos as análises, os índices de adoecimento estão enormes, tá? Então, não adianta eu pegar um material, pôr na mão desse professor e falar, faz mais isso, tá? Ensina seu... Essa pesquisa é maravilhosa, hein?
Então, e a gente fala sobre... Então, é isso, é beber, também servir, pensar que a gente tem uma estrutura muito cruel em termos de condição de trabalho, né? E a gente não pode desconsiderar isso. Isso afeta... E aí, falar em desenvolvimento socioemocional num contexto desse... Né? Então, e outra coisa importante, viu, Miguel? Tem tantos dizeres aí sobre... Eu já disse que o termo competências socioemocionais não existe no mundo, só no Brasil, tá? Foi uma jogada de marketing maravilhosa que conseguiram fazer. Então, se a gente quiser buscar referências internacionais, nós vamos ter que buscar os termos separados. Só Social Emotional Skills, Social Emotional Learning. E aí a gente tem um mundo de conhecimento produzido sobre habilidades sociais, que são essas habilidades que podem ser ensinadas no currículo escolar de forma integrada com o currículo, considerando os conteúdos procedimentais, os atitudinais, que, voltando lá nos psicólogos e nos PCNs, a gente viu uma tentativa de pensar nesse currículo integral. Mas, na prática, são poucas as escolas ou os professores que conseguem saber como que eu ensino um atitudinal. Normalmente, é aquilo que eu falei com seus saberes pessoais. É dando uma bronca, pedindo para pedir desculpas, falando para o menino não fazer isso porque está machucando o outro, mas não é assim que a gente ensina. E a área de habilidades sociais tem há mais de 25 anos, no Brasil e no mundo. Então, se você buscar soft skills, você vai achar um cenário de publicações. Você sabia, Miguel, que a gente tem publicações no Brasil também, e aí eu faço parte de um grupo de trabalho de pesquisadores da ANPEP, né, financiado pelo CNPq, que a gente estuda relações interpessoais e competência social. Então, o termo competências no plural, né, se a gente for buscar lá na OCDE, por exemplo, a gente vai ver que é um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos, né, que a pessoa usa para resolver de forma eficaz uma situação, problema real. Mas na área de habilidades sociais, a gente diz o seguinte, que a gente ensina habilidades. Eu posso ensinar o meu aluno, Miguel, a fazer perguntas problematizadoras, por exemplo, para ele pensar de forma crítica. Isso eu posso ensinar, ele fazer perguntas problematizadoras. Existem estratégias para eu ensinar. Assim como existem estratégias para ensinar a aritmética, né, as operações matemáticas, os conteúdos de física, existem também estratégias para ensinar socioemocional, né? E aí, isso é socioemocional. Socioemocional é pensar nessa formação integral, que eu contemplo o conteúdo curricular, que eu penso no procedimental, mas que, ao mesmo tempo, eu contemplo essa formação interpessoal. Vou dar só um exemplo. Essa semana, eu tenho feito mentorias para professores. E essa semana, eu tive a honra de fazer mentoria para uma equipe do SESI de Fortaleza. Legal. E os professores de língua portuguesa, do Fundo 2, do ensino médio, me apresentaram todo o planejamento deles, e bonitinho, muito lindo, eles já faziam toda a diferenciação entre conceitual, procedimental e atitudinal. E aí, quando a gente chega no atitudinal, é como se o atitudinal fosse algo natural, que o sujeito vai fazer ao longo, entendeu? Ele não precisa estar... Eu vou dar um exemplo só de uma professora que fez uma atividade no 9º ano e no 3º ano. Ela passou um vídeo sobre pandemia, era um vídeo motivacional, o conteúdo em si não era tão relevante, mas era mais para sensibilizá-los. E aí ela deu uma poesia para eles lerem, que falava sobre o sofrimento. E aí ela trabalhou aspectos da poesia, que era o conteúdo de língua portuguesa, e pediu para eles gravarem um vídeo falando sobre a poesia. E ela falou que isso era o atitudinal, gravar o vídeo. Entendeu? Então, é muito na intuição, né? Vai muito na intuição. O que eu acho que o César Coll trouxe, eu li muito o César Coll, na época que eu fiz meu doutorado, foi 2004, né? E eu peguei todo o referencial espanhol. E o César Coll, ele trouxe uma coisa muito legal, que foi diferenciar o currículo oculto e dividir o currículo em 3 elementos revelados racionalmente, né? Que é o conceitual, o procedimental e o atitudinal.
E eu lembro de um material que tanto o César Coll como o Rafael Yus, que é um outro espanhol muito legal, que fala como que a gente pode trabalhar na sala de aula de maneira técnica, evidentemente, mas também que revelem as questões do jovem, né? Então, ele trazia uma série de orientações didáticas que você colocaria no teu planejamento. E que, como essa moça fez, chega em um determinado momento que ela revela os sentimentos, mas não tem a reflexão, né? Isso, é bacana, é perfeito. Emocionante, mas o que a gente tira disso, né? Então, qual que é o problema? O que eu acho? A cultura brasileira é muito não confrontacional. Eu tiro a emoção, mas eu depois não revelo o dilema. Eu não ponho os dilemas em ação. E enquanto a gente fizer isso, as pessoas não vão saber discutir nada na sociedade, porque o dilema na casa ela é muito pouco discutida, porque a família é dogmática, tem suas orientações, e os pais, tradicionalmente, falam menos com os filhos, né? A escola é que tem que trazer o dilema, promover a discussão do dilema, pode até não colocar, e nem deve ficar colocando os valores do professor, ou de não sei quem. O professor é um dos participantes, mas se a gente não fizer esses exercícios, se a gente para na emoção, fica só emoção pela emoção, né? Exatamente. Então, é por isso que eu entendo que a gente perdeu muito nos PCNs quando a gente abriu mão da discussão, das atividades. É engraçado, é meio paradoxal. Eu tenho discutido muito a questão das didáticas, que as pessoas estão falando só do como. Mas é tudo integrado, quer dizer, você tem que ter um como. Mas para que eu quero uma sociedade mais justa, mais, enfim. Então, como é que você vê isso? Eu entendo que a BNCC deu uma parada, ela não avança nesse aspecto. Sim. E aí a gente está de novo na superficialidade, porque a gente está discutindo aquelas competências gerais, se elas são socioemocionais, se elas não são socioemocionais. E aí, nesse movimento com essa equipe, né, o que eu tenho dito, Miguel, é que precisa ficar muito claro para nós e para os nossos educandos qual é a nossa intencionalidade, tá? Então, quando você me diz assim, né, fica muito na emoção, eu queria fazer essa dinâmica para ensinar o quê? Por quê? Né? E aí, em todo esse movimento de mentoria que a gente faz, de pensar sobre o fazer, de fazer a reflexão crítica sobre a prática, que é a mentoria que eu ofereço, essa professora chegou à conclusão, então, que faltou uma parte. Por que faltou uma parte? Né? Que é o legal da história. Porque, assim, o que eu queria ensinar, então? Não, eu queria que ele conseguisse expressar o que ele sente, mas você falou isso para ele? Os alunos fizeram isso? Né? Então, se eu vou desenvolver autocontrole, eu preciso ensinar o menino a expressar, a reconhecer sentimentos, a expressar sentimentos. Mas isso é um conteúdo à parte do currículo? É uma aula extra que o psicólogo vai lá dar, um professor bonzinho, legalzinho vai dar? Não! Isso é integral, não é mais um pendulicário na escola, pelo amor de Deus. A escola já está cheia de pendulicários, tá? Vamos pensar como é que o nosso currículo pode ser transformado a favor do desenvolvimento integral. E aí ele vai contemplar o socioemocional, porque se eu ensinar o meu aluno a expressar suas emoções, a falar... Aí uma outra professora falou assim, sabe o que eu acho mais importante meus alunos aprenderem? Eles também serem solidários, eles podem ligar para alguém, contar essa poesia e dizer que está ali à disposição, se precisar de ajuda pode contar com eles. Gente, isso para o jovem fazer é maravilhoso, e é isso que é socioemocional. Socioemocional é fazer esse sujeito agir na sociedade de maneira solidária, de maneira empática, de maneira comunicativa, se posicionando, sabendo defender seus direitos, respeitar o direito do outro, entrar no dilema e saber se posicionar. Isso é socioemocional. Isso é atitudinal. Isso, eu sinto que, às vezes, falta, por exemplo, gosto do Carl Rogers, né? O Carl Rogers é um psicólogo lá, americano, que orientou muito o movimento hippie, né? E eu sinto que não aparecem esses pensadores que têm atividades, porque ele trouxe a ideia de professor facilitador. Eu tenho até brincado que a gente, na verdade, tem que ser dificultador, não facilitador, né? Sim. Mas o que eu sinto é que, abrindo mão desse nosso histórico, né, desde os PCNs até
as escolas de aplicação, tudo isso a gente abandonando, a gente não vai conseguir... E a gente já tem repertório didático, curricular, que podem ser agregados a essa discussão, né? Essa ideia de intencionalidade, a Selma Garrido, nos cursos dela, já falava há tanto tempo, né? Quando você fala professor investigador, não precisa ser só nacional. Lawrence Stenhouse era o cara que trouxe a ideia de professor investigador. Então, eu sinto que a gente está superficializando o discurso, muita gente de muita boa vontade, mas que é muito mais complexo ser educador, né? É muito mais complexo do que... A gente tem que trazer as didáticas, mas, antes de tudo, quais são as intenções, né? E uma orientação civilizatória, porque a nossa democracia está em risco, está em um grave risco. A gente votou num psicopata porque não teve a dimensão humana do que era uma ação política. Exatamente. Então, aí, no final, a dimensão política da educação é abandonada. Então, a gente fala de socioemocional, fala-se muito em resiliência e empatia, é o que mais aparece, quer dizer, resiliência para aguentar trabalhar 14 horas por dia e empatia para... sei lá o quê, quer dizer, o patrão não tem empatia, né? A gente está vendo isso, que não existe uma empatia. Então, há uma instrumentalização para manutenção do status quo, né? E a gente não avança enquanto sociedade. E nessa crise se revelou muito da nossa falta de empatia, da nossa falta de alteridade, né? E se a gente não faz isso no âmbito da sala de aula, que é um espaço social, super importante, a gente não vai fazer, porque nas famílias não tem acontecido isso, né? E enquanto professores, né, você falou da alteridade, eles não praticam, né, alteridade, então eles a minha preocupação com relação à alteridade, né? Porque o que acontece? A questão da empatia e da alteridade, né? A empatia, eu sinto a sua dor, eu me emociono com você, mas necessariamente eu não estou fazendo a transformação. A questão da alteridade, para mim, é muito mais importante, porque é uma compaixão distanciada, onde eu posso te ajudar sem ficar imobilizado pela sua dor, né? É uma diferenciação que eu tenho tentado fazer, porque a professora até se emociona com o aluno, mas ela não tem um distanciamento necessário para falar assim, qual foi o plano e qual foi a minha intencionalidade ao promover essas emoções que afloram, né? Exatamente. E fazer esse movimento juntos, Miguel, sabe? Isso. Porque não adianta eu falar, o professor não aprendeu, ele não sabe mesmo, ele não aprendeu mesmo. E a crítica, ok, a gente fazer a crítica, né? Mas qual é o meu papel, então, nesse cenário? Então, o meu papel nesse cenário, que foi ficando para mim muito mais claro depois do meu pós-doc em 2016, é exatamente esse. Se o professor não teve a formação, se as equipes escolares ainda não pensaram sobre isso, eu estou aqui para a gente fazer junto, para a gente poder estar pensando. Assim como você criou, né? Eu acho que você é um dos mentores da bancada da educação, eu queria ser eu penso numa proposta como essa, que a gente possa ter uma bancada para também problematizar, discutir, trazer diferentes olhares para essas formações de professores que ocorrem. Ocorrem formações de professores, como você disse, para ensinar uma metodologia, para emocionar o professor. Hoje, o que tem de socioemocional para emocionar, eu falo, não, para emocionar você vai na igreja, você faz as suas escolhas pessoais, você não precisa contratar e pagar caro por isso. Tá? Paga caro para dar uma formação, uma condição de trabalho. De autoajuda, né, que aparecem, né? Portela, Karnal, Clóvis, que vai lá, emociona, é um happening, né? Aquilo vai lá, emociona, mas não é transformadora, né? É narcótica. Exatamente. A gente diria que o Augusto Cury foi um dos grandes aí, promotores dessa disseminação, né, de forma superficializada, emotiva, né? Eu falo que ok, se agrada, as pessoas gostam, eu respeito, porém isso não transforma, isso não cria outras condições de aprendizagem, não ensina os professores a como fazer de uma outra forma, não dá suporte para o professor pensar sobre a sua própria prática e se tornar um sujeito capaz de fazer
outras coisas para além daquilo que ele dá conta, né? Mas aí eu a acho gente que está falando de... como entretenimento até vale, né? Como entretenimento, né? E até vale. A pessoa sai, pode sair até motivada. E muitas, mas é o acaso, né? Não é uma coisa metodológica. Você pode, daqueles 500, 600, 1.000, 100 que você deu palestra, alguns vão sair muito mexidos e ok. Mas o que eu sinto é que falta essa trilha formativa, né? Que é muito mais difícil, que leva muitos anos para que a gente faça essa transformação, né? Bom, André, a gente está caminhando para a parte final, temos 10 minutos, está maravilhoso. A nossa fala da noite pode também seguir outro caminho, tá? Mas o que eu queria conversar com você é, assim, como você vê a formação dos professores nos próximos anos? Você que está na universidade. Há uma questão da universidade que eu acho que há um certo hermetismo na universidade, né? Há um fechamento, são pequenos polos universitários que fazem uma interação maior com os sistemas de ensino, né? E, às vezes, há uma preocupação do professor universitário em produzir mais paper do que se interagir com a sociedade, mergulhar nessa, aquilo que o Gramsci chama de intelectual orgânico. Você acha que a universidade vai retomar a proeminência, o protagonismo nesse processo, ou vão ser as fundações e institutos que vão continuar dominando esse processo? Olha, Miguel, eu estou aqui na USP de Ribeirão Preto, né? Agora como pesquisadora colaboradora, tanto na psicologia como na educação. E fundei o Instituto Ser Educativo porque eu vejo que, assim, eu cansei um pouco de ficar no cenário do conflito, de que na universidade são outros interesses, né? Os professores são avaliados pelo seu produtivismo em papers. Eles não são avaliados, não são considerados ou valorizados pela sua atuação social. Pela difusão, né? Pela difusão, pela colaboração que ele traz na sociedade. Então, quando eu fiz essa escolha, por mais árdua que ela tem sido, porque a gente saiu de um cenário, como eu poderia dizer, de um salário fixo, né? De uma situação totalmente controlada, e você ser empreendedora, você se colocar à disposição da sociedade, tentar bater de frente com esses grandes empresários que vendem socioemocional, né, e que tem pacotes aí lindos, fechados, com caixinhas maravilhosas, né, enfim, tem sido, assim, bastante desafiador sobreviver nesse sistema, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o meu papel é trazer toda essa contribuição enquanto eu bebi nas universidades públicas, eu diria, nas melhores universidades públicas do nosso país. As minhas pesquisas ocorreram nos espaços públicos que mais precisavam de apoio, e eu me sinto nesse dever, enquanto sujeito humano e responsável, querendo fazer algo nessa sociedade, de devolver isso para a sociedade, sabe? Então, assim, eu, enquanto pessoa, enquanto equipe, porque, na verdade, eu também não estou sozinha, eu trago comigo amigas e parceiras que nessa jornada, amigos também, né, que nessa jornada, enquanto investigadores, também tem essa intenção, que também tem esse desejo, né? Por mais que a gente esteja se adaptando, porque realmente o mundo dos negócios é um outro linguajar, é uma outra forma de se relacionar, os desafios são enormes, né, para entrar em situações aí que a gente tem que passar, mas eu acredito que a universidade, enquanto estrutura, ela cerceia a possibilidade desse professor ser, como você disse aí, um agente social, alguém que leve essa disseminação para a sociedade de uma forma mais fluida e mais próxima das necessidades, sabe? Por conta das demandas inerentes à função de professor na universidade. São várias delas que sucumbem também àqueles fazeres, sabe? Então, são escolhas. Eu acredito que a universidade pública, em especial, vai ter que se reinventar, né? Infelizmente, as privadas estão num processo bastante, eu diria, cruel, né? Tanto do ponto de vista da contratação quanto da sua atuação,
né? Enfim, acho que nós temos problemas gravíssimos aí em termos de formação de professores nas universidades privadas, são raras aquelas que oferecem uma formação minimamente... A contento, né? A contento, são raras, né? Em 2018, quando nós nos conhecemos, a gente fez um estudo dos currículos nas universidades, eu e a professora Fabiana Versuti, um estudo dos currículos das universidades no Brasil e no mundo, e aí a gente, mais uma vez, a gente só comprovou aquilo que a gente tinha como hipótese, né? O aligeramento da formação inicial. São raríssimas as universidades que estão fazendo uma formação séria em termos de formação de professores, né? Então, enfim, eu acho que os nossos desafios são muito grandes e você falou muito dessa sua linha empreendedora, né? E eu gosto muito de algumas como agências empreendedoras da educação, como a Ação Educativa, o SEMPEC, né? A Visalá, a Tereza Pérez, são pessoas que, de alguma forma, foram construindo um projeto, né, de vida, né, que traga uma boa remuneração, uma remuneração digna, né, ao mesmo tempo que fazem a transformação social, né. Eu tenho certeza que o teu projeto vai avançar muito, a conversa, inclusive, é nessa linha. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente depois vai colocar, mas como é que chama a tua empresa, como é que você está trabalhando, se alguém precisar conversar com você, como é que a gente faz? Então, eu fundei um instituto que chama Ser Educativo. A gente oferece cursos presenciais e online, mentorias também presenciais e online, para pais, professores, equipes escolares e estudantes. O nosso propósito, a gente é uma equipe de pesquisadores, né? Nós todas passamos pela essa experiência acadêmica. Eu e mais duas saímos da universidade recentemente porque assumimos essa meta de fazer com que o Instituto ganhasse aí uma proporção um pouco maior, que a gente pudesse disseminar o conhecimento científico até como uma forma da gente lidar com o dilema do socioemocional como mercadoria, né? A gente tem um posicionamento muito crítico em relação a isso. E hoje a gente está nas redes sociais, né? A gente tem um Instagram lá, @ser_educativo. A gente tem um site que é Ser colocando aqui. Isso.com.br. A gente está iniciando o YouTube para movimentar também, disseminar conhecimento de forma gratuita. E a questão maior, Miguel, que a gente vem buscando é essa parceria com profissionais como você, que a gente tem, ao menos, encontros possíveis de um diálogo que seja para além do praticismo simplista e superficial, tá? Porque a gente quer realmente ser rede de apoio, de transformação da educação, para uma educação de qualidade para todos, considerando sujeitos com deficiência. Tem gente que fala, mas você não vai oferecer nada para os professores que têm alunos com deficiência? Em breve a gente vai voltar nesse assunto. Nesse momento, a pauta é muito densa e o embate é muito grande. Falar ontem mesmo a gente fez uma live com a professora que é parceira, que é a Vanessa Leme, da UERJ, né? E a gente tem lá o PRODIM, que é um programa de prevenção ao suicídio em adolescentes no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem causas muito intensas, muito importantes, que a gente tem aí oferecido conteúdo, formação, serviço, estando junto, sabe, no dia a dia, para fortalecer todas essas necessidades que para a gente é urgente nesse momento, né? Não que a causa da deficiência, do sujeito que também está passando por um processo de discriminação, que é o sujeito com deficiência, que tem lá suas perdas, que não seja importante, mas em breve a gente volta nessa pauta. Muito legal. Vou trazer o Paulinho aqui, que eu sempre trago, o Paulinho Freire, que está sempre pairando sobre minha cabeça, né? E adorei a prosa. Acho que a gente tem muita coisa para fazer em conjunto e o Ser Educativo, né? Espero que dê um grande salto, que a gente, como ativista, consiga fazer um trabalho que nos dê dignidade. Então, Andréa, super obrigado e a gente continua falando. Já que a gente citou Paulo Freire, você trouxe o Paulinho aí com você, não esqueça do poema do Paulo Freire, A Escola. A escola é feita de gente que pensa, gente que convive, e professor é gente, e nessa escola de gente as relações interpessoais são fundamentais.
Tá, joia? Estejamos juntos aí. Valeu. Tchau, André. Tchau, tchau.